Boa tarde aí, pessoal. Então, hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu não vou gravar um vídeo sobre armas. E por que eu não vou gravar um vídeo sobre armas? Vou gravar um vídeo que vai falar sobre alguma coisa de armas, sobre um conflito no caso, porque eu tô vendo uma chuva de manifestações nos Instagrams, e até com certeza vão vir nos YouTubers também, sobre o conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Eu não quero tomar um lado ideológico nisso, até porque não existe lado ideológico. A Rússia é um país capitalista, ponto. Mas eu quero tomar um lado intelectual sobre isso. Não que eu seja intelectual, mas um lado para pensar. Quase que 90% das pessoas que eu vejo no Instagram, no YouTube, eles gostam muito de usar, e eles são fãs do Olavo de Carvalho, eles gostam de usar aquela expressão de idiota útil. Então, só para desenhar, antes de começar, essas pessoas que estão apoiando a Ucrânia, os Estados Unidos, criticando a Rússia, elas estão indo na direção do que a mídia que elas condenam, que elas vivem falando mal, a mídia que não presta, elas estão indo ou estão coadunando com a ideia da mídia. Então, peraí, ou a mídia mente, ou ela fala a verdade. E nesse caso, é só mais uma vez que vocês podem ver que a mídia ela tem um interesse, certo? Então, vamos pensar o seguinte, vamos entender o conflito. A região ali de Donetsk, ela quer se separar da Ucrânia desde sempre, porque ela se sente pertencedora da Rússia, certo? É uma região de divisa. O que acontece? Tem vários documentários dentro das redes onde vocês podem ver os relatos das pessoas que moram, os civis que moram lá e estão no meio dessa guerra civil, onde as forças ucranianas apoiadas pela OTAN matam, bombardeiam há anos essas pessoas, certo? Não estou defendendo a Rússia, eu só estou mostrando para vocês o outro lado da moeda. O que acontece? Vamos imaginar que a Bolívia e o Brasil, porque foi o que aconteceu após o final, com a separação da grande União Soviética, quando houve a separação da União Soviética e os países foram se tornando independentes. Vamos imaginar que Brasil e Bolívia fizessem um acordo, e que nesse acordo Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, já que são duas províncias lá na Ucrânia, Donetsk, que a outra eu não me lembro o nome, pronúncia é muito difícil, ficassem para a Bolívia e não para o Brasil. Será que o pessoal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul iria querer fazer parte da Bolívia? Ou eles iriam se rebelar e querer voltar para o Brasil? Lembrando que o Brasil tem muito mais condição social, uma moeda mais forte, é muito melhor para essa região pertencer ao Brasil do que pertencer à Bolívia, ou então separar e virar um país único, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essa é uma explicação básica do que aconteceu, certo? Uma outra explicação que a gente pode fazer sobre o que está acontecendo agora, para aqueles que apoiam, imaginem que durante a Revolução Farroupilha, o governo argentino tivesse mandado armas e munições para os rebeldes gaúchos para que durasse mais tempo a revolução. Será que o governo brasileiro, o Estado brasileiro da época, iria ficar satisfeito com essa atitude argentina? Porque é exatamente isso que a OTAN e os Estados Unidos vão fazer. Eles vão armar o povo. O povo não, né? O exército ucraniano, para que o exército ucraniano permaneça o maior tempo possível em luta com a Rússia. Por quê? Porque isso é interessante para estes países da OTAN e principalmente para os Estados Unidos.
Porque enquanto mais a Rússia permanecer em guerra com outro país, seja pelo motivo que for, mais sanções os Estados Unidos conseguem aplicar em cima da Rússia. Até um comunicado chinês disse que são mais de 100 sanções que os Estados Unidos já aplicaram na Rússia, e isso não impediu o conflito. Outra coisa, estou falando agora a 1h40 da tarde, tá? Do dia 24. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda não se pronunciou. Mas vocês podem ter certeza que as sanções não serão apenas em cima da Rússia, mas em cima da figura de Vladimir Putin. Por quê? Porque ele sim é o homem mais influente da Terra. Porque ele manda na Rússia. Ele é multimilionário, ele é bilionário. Ele tem grande influência. Quando a União Soviética se separou, eles meio que foram loteando. Tu pega esse campo de petróleo aqui, tu pega essa mineração ali, entre as pessoas do alto escalão. Entenderam? Então essas pessoas, elas são influentes e são ricas. Por isso que a Rússia tem tantos bilionários. Certo? Então é interessante que o Joe Biden consiga botar sanções em cima da figura do Vladimir Putin, pensando futuramente no que pode acontecer. Outra coisa que eu acho interessante que vocês lembrem é: os Estados Unidos, ele fez uma guerra contra o Iraque, ele fez uma guerra contra o Afeganistão, ele invadiu 2 países soberanos. Todo mundo sabe que não havia armas de destruição em massa no Iraque. Todo mundo sabe que o Osama Bin Laden não estava no Afeganistão. E os Estados Unidos ficaram lá e destruíram 2 países. Não houve sanções em cima desses países. Por quê? Não houve sanções em cima dos Estados Unidos. Qual é a vantagem que eles têm em cima dos outros países? Por que eles podem fazer algumas coisas e outros países não podem? Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso para aí sim, voltando à expressão, não nos tornarmos idiotas úteis, certo? Tudo que eu falei aqui agora não tem uma conotação ideológica, porque muitas pessoas vão dizer assim: porque tu está apoiando a Rússia, então tu é comunista, tu apoia a China, tu é comunista, tu apoia os Estados Unidos, tu é capitalista. Não todos são capitalistas, certo? Todos são capitalistas e pouquíssimas pessoas têm discernimento, conhecimento para entender o que seria um país comunista numa visão marxista hoje em dia. Tá? Tem um monte de teórico de porra nenhuma que falaria sobre isso. Eu não vou entrar nesse termo, isso aqui não é um canal político, mas eu sim, principalmente durante esse próximo ano, onde vão haver eleições no Brasil, eu vou começar a me posicionar e vou começar a explicar algumas coisas. Porque uma das coisas que não dá para permitir, ou pelo menos que não dá para ficar calado, é permitir que o PT volte ao poder, tá? Permitir que o Lula ganhe as eleições. Isso é uma coisa que a gente não pode permitir. E talvez o único jeito de fazer isso seria uma revolta popular, tá? Entender essa manipulação da grande imprensa sobre tudo e sobre todos. Porque quando todo mundo fica, porque a imprensa está falando mal do fulano e bem do Beltrano. A imprensa não presta. Mas daí quando ela está falando do conflito da Ucrânia, todo mundo esquece que a imprensa manipula a pesquisa, todo mundo esquece que a imprensa manipula informação, todo mundo esquece tudo e segue como se fosse uma trilha de boi. Vai todo mundo atrás. Então, a gente tem que começar a pensar no que está acontecendo. Se eles são parciais para algumas coisas, eles são parciais para todas as coisas. Acho que já me alonguei demais num vídeo que era para ser mais explicativo, mas a partir de agora eu acho que esse ano de 2022 é um ano onde todas as pessoas que podem dar opinião, que têm conhecimento para dar opinião e que têm embasamento para dar opinião, elas têm que fazê-lo. Porque nós corremos um risco. Os nossos direitos constitucionais, cada dia que passa, correm mais risco. E eu não estou só falando da questão do armamento, eu estou falando da questão do cerceamento. Só para que vocês entendam, eu tive o meu Facebook
excluído. Porque eu postei uma foto da minha filha na piscina da minha casa de biquíni, sem a parte de cima do biquíni. Minha filha tem 2 anos. Alguém, tá? Por isso que eu prefiro nem voltar para o Facebook, alguém me denunciou por pornografia infantil. E o meu Facebook foi excluído. E eu fiquei 1 mês com o Facebook excluído e agora eu tenho que provar, tenho que mandar lá e-mails pro Facebook mostrando o que foi que aconteceu. Eu não vou fazer isso, foda-se o Facebook. Não preciso do Facebook. A mesma coisa fizeram no meu Instagram pessoal. Foda-se o Instagram pessoal, certo? E cada dia isso tá caminhando para algo pior. E com certeza, se houver a regulação da mídia e a regulação das redes sociais que eles estão propondo, nós vamos enfrentar problemas maiores ainda. Principalmente aquelas pessoas que gostam e que têm simpatia por determinadas causas dentro da sociedade. E eu realmente não estou falando só sobre armamento, tá? E aqui eu vou deixar um recado muito claro sobre uma coisa que aconteceu e que eu não concordo, tá? Independente da fala, tá, do monarca ter sido ou não agressiva, o que eu não considero, porque ele tem o direito de falar, a única coisa que ele disse é que ele achava que nós deveríamos ter um partido, que nós deveríamos permitir a criação de um partido nazista no Brasil. E a retórica que veio contra foi que a gente não pode permitir que pessoas que não gostam de outras pessoas, que querem o extermínio de outras pessoas, se manifestem. Bom, o Partido Comunista pediu o extermínio de muitas pessoas. A ditadura cubana exterminou muitas pessoas. Hugo Chávez e Maduro na Venezuela, em prol do comunismo, e aqui eu estou falando uma coisa que eu acredito, mataram muitas pessoas. Então, por que eu posso ter um partido comunista e não posso ter um partido nazista? Qual é a diferença? O partido por si só não representa nada. É preciso uma série de gatilhos para que essas pessoas cheguem ao poder e possam fazer alguma coisa. E antes de que me julguem, estudem história e vejam como foi que o partido nazista assumiu o poder e as condições antes dessa chegada ao poder. Por que eles conseguiram ganhar as eleições? Então, são coisas que a gente deve pensar para não ficar rodando e só repetindo aquilo que as pessoas nos contam, certo? Uma boa tarde e até a próxima.